Salve, salve, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu sou o professor Fiosier e nós estamos aqui para mais uma aula do nosso módulo de zoologia. Essa a última, né? A aula que encerra o nosso módulo definitivamente, né? Aí já estudamos todos os filos, né? Vimos detalhes, características, a importância, não só a importância, vamos dizer assim, zoológica, né, biológica desses seres e suas características específicas, mas vimos também, perdão, vimos também a importância para fins de vestibular, né? Vimos quais os assuntos, os temas, quais as informações de cada um dos filos as questões gostam mais, vamos dizer assim, né? Tem mais ocorrência nas questões de vestibulares aí pelo Brasil ao longo dos anos. E aí a gente encerra tudo isso aqui nessa nossa última aula, que é a aula de cordados, né? Eu coloquei aqui filo cordados 2, porque a gente dividiu, né? A gente viu cordados 1, que é a parte de características exclusivas, né? Chamadas sinapomorfias de cordados, né? Aquelas características que os indivíduos precisam ter para ser determinados como cordados, e isso é uma questão extremamente importante para fins de prova, né? E vimos também a questão dos protocordados, tá, pessoal? Beleza? Então agora, especificamente, a gente vai avançar um pouquinho nessa temática e vamos falar sobre o segundo grupo, né, dentro dos cordados, o segundo grande grupo dentro dos cordados. Quem são esses indivíduos, né? Que segundo grupo grande é esse? São os chamados eucordados, né? Então eu te convido para vir comigo aqui, já chega aí dando uma curtida se você curtiu, né? Já deixa aqui um comentário se você achou que esse tema, né, que a gente está trabalhando é um tema interessante, quais são as tuas dificuldades em relação a esse tema, que nós iremos responder, beleza? Um detalhe importante, pessoal, é que o grupo dos cordados ele é dividido em protocordados e eucordados. Lembrando que todos são cordados, ou seja, todos têm as características exclusivas e determinantes para o grupo dos cordados. Mas existe uma pequena diferença entre eles e que a gente vai conhecer a partir de agora. Beleza? Então, eu te convido a vir aqui, né, para a gente olhar. Então, essa é a nossa aula 6, tem um errinho ali, né? A nossa aula 6 do grupo dos cordados, né? Cordados 2. E a gente vai começar a ver que características importantes a gente precisa ver. Deixa eu sair aqui da frente para ficar bem tranquilo aqui para você, né? Então tá aí. Muito bem, pessoal. Primeiro que a gente tem na classificação dos cordados o subfilo vertebrata ou subfilo craniata. E aqui já nos traz essa característica importante, né? Como nós vimos na última aula, o fato de eu ter colocado para vocês aqui entre parênteses craniata é justamente, pessoal, porque as provas de vestibulares, elas trazem eventualmente subfilo vertebrata ou subfilo craniato. Como nós já discutimos em aulas anteriores, é extremamente importante você se ater às características de cada um desses grupos e não especificamente a taxonomia, a classificação desse grupo. Que substantivo está sendo utilizado para determinar o taxon que aquele grupo representa? Pessoal, com a minha experiência eu falo para vocês, é muito raro uma questão que indica, por exemplo, assim, marca alternativa que indica que tipo de taxon é caracterizado ou denominado vertebrata. É subfilo, é superclasse. Isso é muito difícil acontecer. Somente questões de concursos públicos, né, questões mais específicas que selecionam mesmo profissionais da área, né, que chegam a esse nível de exigência, né? Para questões de vestibulares, pessoal, esse tipo de nível de profundidade de exigência não é cobrado. E eu te explico o porquê. Tá? Todos os anos, pessoal, existem fóruns de discussão, existem congressos, né? Onde estão inseridos esses fóruns de discussão para justamente, através das descobertas daquele ano e dos anos anteriores, determinar qual a classificação correta
dos vertebrados. Os vertebrados, pessoal, sobretudo os mamíferos, são aqueles indivíduos que apresentam o maior número de peças fossilizadas, né? Então isso faz com que todos os anos, ou eventualmente a cada uma quantidade de anos, essa classificação ela sofre uma certa mudança. Então na verdade, o que eu estou falando aqui é para dizer para você que é uma bagunça essa classificação, né? Alguns autores usam como superfilo, subfilo, outros usam como superclasse, outros simplesmente classe, e assim vai. Para nós, nesse momento, que pode causar uma certa confusão e uma certa ansiedade na hora de estudar, não se atenha muito a essas questões. Existem outras coisas que são extremamente importantes e que são necessárias que vocês saibam para que vocês tenham sucesso nas provas, e muito provavelmente, eu digo muito provavelmente, você não vai se deparar com uma questão dessa perguntando para você qual é a classificação específica do táxon fulano de tal, tá? Para eucordados, ou seja, os cordados verdadeiros, que são os cordados superiores. Beleza, pessoal? Então vamos lá. O que são características exclusivas ou que determinam esse grupo dos cordados superiores, dos eucordados ou do subfilo vertebrato ou craniata? O próprio nome do superfilo já nos traz aqui algumas informações, né? Esses indivíduos eles vão ter vértebras vértebras e crânio, tá? Isso é muito importante a gente saber. Esses indivíduos vão ter coluna vertebral e crânio, tá? Lá na aula anterior a gente viu que o eixo de sustentação dos cordados, inclusive o que dá nome a esse grupo dos cordados, é justamente a notocorda. Porém, meus amigos, nós também vimos que na maioria dos cordados, essa notocorda ela é substituída ao longo do desenvolvimento embrionário por uma coluna vertebral. Essa coluna vertebral ela pode ser de tecido cartilaginoso ou ela pode ser de tecido ósseo. A maioria das espécies acaba tendo essa coluna vertebral de tecido ósseo, tá bom? Além disso, esses indivíduos também precisam ter crânio para ser caracterizado aqui dentro desse grupo. Todos os indivíduos têm crânio e coluna vertebral, com exceção de um, e essa exceção ela é extremamente importante, tá? Porque já veio questões de vestibulares, sobretudo uma questão que veio, salvo engano, na segunda fase da Universidade Estadual do Amazonas, perguntando marca alternativa que indica, que determina qual a característica exclusiva a todos os vertebrados. E aí, obviamente, que na letra A o examinador já coloca a coluna vertebral, mas existe uma exceção. É vertebrado, não tem coluna vertebral, mas tem crânio, tá? Já já a gente vai falar então a resposta desse item. Não era coluna vertebral, era crânio, tá? Além disso, nos vertebrados a notocorda se transforma em crânio e coluna vertebral, como eu falei, né? Conferindo proteção e sustentação, respectivamente, estrutura constituinte do endoesqueleto calcário. Lembrando que também já comentamos, o endoesqueleto calcário, ele é uma característica que vem desde os equinodermos, né? A diferença é a composição deste endoesqueleto, né? Na maioria dos indivíduos que possuem endoesqueleto calcário, o constituinte é carbonato de cálcio. E em alguns vertebrados, como no nosso caso, por exemplo, a constituição é o fosfato de cálcio. Mas não deixa de ser calcário, não deixa de ser um endoesqueleto, não deixa de ser uma característica importante encontrada em todos os indivíduos vertebrados, tá? Os vertebrados, então, são divididos taxonomicamente em 7 diferentes classes, e é a que nós iremos estudar a partir de agora. Os ciclóstomas, e aqui dentro é que está a exceção, a polêmica, aí a gente vem condrictes e osteíctes, que junto formam um grupo dos peixes, anfíbios, répteis, aves e, por fim, nós, os mamíferos, tá, pessoal? E aí a gente precisa estudar, por isso que eu dividi em 2 aulas aqui os cordados, porque é justamente um grupo muito, são 7 só aqui dentro, né? São 7 grupos que a gente precisa estudar em detalhes, somente aqui dentro. Por quê? Porque as questões vestibulares gostam de individualizar características de cada um desses grupos, então a gente vai aprender e estar preparado para aquilo que é tendência, né? Ou seja, aquilo que vem eventualmente não, aquilo que vem constantemente nas provas de vestibulares. Beleza, rapaziadinha? Pô, o professor tá tranquilo aqui para mim, hein?
Tá tranquilo aqui para mim. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Ó, uma característica importante, eu vou até jogar vocês aqui numa tela, né? Para a gente poder fazer uns rabiscos aqui. Mas eu listei aqui, senhores, ó, as 7 classes: ciclóstoma, condrictis, osteíctis, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Agora é importante a gente, vamos dizer assim, agrupar esses indivíduos. Por exemplo, como eu falei anteriormente, os condrictis e osteíctis juntos formam o grupo dos peixes, né? Então vamos fazer o seguinte, vem comigo aqui para a lousa, que eu vou te mostrar como é que a gente agrupa e como existem subclassificações, que às vezes um termo na prova, né? Por exemplo, o que são tetrápodas? A gente precisa ver aqui quem são os tetrápodas. Quem são os aminiotas? A gente precisa classificar e saber quem são os aminiotas. Então vem comigo que eu vou te mostrar aqui na lousa como é que a gente faz essas classificações e quem são os grupos que compõem cada um dessas classes, beleza? Bom, pessoal, então estamos aqui, né, na nossa lousa e aí a gente vai começar a fazer algumas importantes associações. Muito bem. Primeiramente, pessoal, a gente divide esses dois grupos, né? Esses 7 grupos, perdão, em 2 grandes grupos, né? Os ciclostomados, ó, ciclo significa circular, perfeito? Tomos significa boca, então boca no formato circular. A gente vai já ver imagens disso na próxima tela. Porém, pessoal, esses indivíduos aqui, eles são agnatos, né? Ou seja, o que significa agnato? É o indivíduo que não possui mandíbula, né? Então, eles não têm a capacidade de abrir e fechar a boca. Então, obviamente, que a boca desses indivíduos, ela fica constantemente aberta, né? Não pode ficar fechada, porque senão não conseguiria se alimentar, mas ela fica constantemente aberta. Então, esses indivíduos, eles fazem parte deste grupo, tá? Agora, olha que interessante. Condrictis e osteíctis já fazem parte, ó, vou botar aqui, ó, para baixo. Condrictis e osteíctis, bem como todos os demais indivíduos, fazem parte do grupo dos gnatostomados, tá? Gnatostomados, que são os indivíduos que possuem mandíbula e a capacidade, obviamente, por consequência, de abrir e fechar a boca. Isso faz com que condrictis e osteíctis, que são peixes, tenham uma diferença gritante em relação aos ciclostomados e aos agnatos, tá bom? Então, para a maioria dos doutrinadores, para a maioria dos autores, esses indivíduos, apesar de serem muito parecidos com peixes, falta-lhes uma característica determinante, sine qua non, para ser classificado como um peixe, que é a capacidade de abrir e fechar a boca. Então, para a maioria desses doutrinadores, não. Os ciclostomados, como a lampreia e o peixe-bruxa, não são classificados como peixes, beleza? Então, esse peixe-bruxa não seria um peixe de verdade, um peixe efetivo, né? Levando em consideração essas características que nós estamos vendo aqui. Beleza, senhoras e senhores? Tranquilo até aqui? Tá, professor, então condrictis e osteíctis são peixes e anfíbios, répteis e mamíferos são o quê? São tetrápodas, tá? Então, esses indivíduos são tetrápodas, são indivíduos que apresentam 4 apêndices locomotores aqui. Professor, a cobra não tem. Mas lembra que eu falei características de ter ou ter tido por pelo menos 1 segundo? Então, lá no desenvolvimento embrionário, esses indivíduos apresentam. Diferente, por exemplo, no caso do sapo, né? No caso dos anuros, né? Dos anfíbios, que no desenvolvimento, durante o estágio de larva / desenvolvimento embrionário, não tem, mas em adulto tem os 4 apêndices locomotores, então mesmo assim eles são tetrápodas, tá? E aí vai embora, as classificações aqui são as mais diversas possíveis. Por exemplo, a gente pode fazer mais uma aqui, pessoal, que é uma classificação que envolve répteis, aves e mamíferos, tá vendo? São subclassificações dos tetrápodas. A gente exclui aqui os anfíbios e a gente reúne agora répteis, aves e mamíferos.
Esses indivíduos aqui, ó, são os amniotas, né? Quem são os amniotas? São os indivíduos que apresentam o anexo embrionário amnion, que é o anexo embrionário que favorece, né, as características exclusivamente terrestres do animal. Por quê? Porque durante o desenvolvimento embrionário, o amnion evita principalmente a desidratação do embrião. Então, ovos com casca e com amnion, né, como anexo embrionário, ou estruturas análogas ao amnion, por exemplo, a placenta faz isso, né, são suficientes para fazer com que esses indivíduos sejam independentes da água no ato da reprodução, né, ou para a função reprodutiva, o que não acontece com os anfíbios, né? Bom, de Osteichthyes para cima, todo mundo é dependente da água, né? Osteichthyes, Chondrichthyes e Cyclostoma são todos indivíduos aquáticos, mas o anfíbio, ele é o indivíduo de vida dupla, né? Anfíbio, não é isso? Então, quando larva é dependente da água e quando adulto, ele consegue viver em terra firme, ali óbvio que num ambiente úmido, né? Para conseguir respirar de maneira cutânea, a pele tem que estar úmida, né? Senão ele morre desidratado, enfim, tá tudo certinho isso daí. Mas eles ainda são dependentes da água para além disso. Eles são dependentes da água para a reprodução, porque eles não apresentam estrutura inoculadora de gametas e mais, eles não apresentam ovos amnióticos. Então, se esses ovos forem colocados na água, no solo, né, fora da água, esses ovos desidratam, o embrião morre e, consequentemente, essas espécies desaparecem. O que a gente já não observa de répteis para baixo, né? De répteis para baixo, os indivíduos eles são absolutamente independentes da água, até mesmo para a reprodução, né? Então, já é um passo evolutivo que essa estrutura chamada de amnion confere a estes grupos, tá? Então observe aqui, tem muito mais classificação. Eu posso, por exemplo, dentro do grupo dos amniotas, subclassificar entre indivíduos homeotérmicos, que são, ou endotérmicos, aves e mamíferos, por exemplo, são indivíduos que apresentam um metabolismo capaz de controlar a temperatura do corpo, né? Manter constante a temperatura do corpo ou quase isso, né? Todas as outras espécies precisam manter a temperatura do corpo constante, porém, as espécies diferentes, né, que fazem parte de outros grupos que não de aves e mamíferos, fazem isso através de outros meios. O seu metabolismo não consegue controlar a temperatura do corpo. Então, por exemplo, no caso do jacaré, ele é um heliotérmico. O que significa isso? Ele precisa sair da água eventualmente para aquecer o corpo no sol, e quando esse corpo está muito quente, ele volta para a água para resfriar o corpo. Então observe que são fatores externos, né, que auxiliam no controle da temperatura desses animais. Lembrando que todos os animais precisam controlar sua temperatura, afinal de contas, se eles têm variações muito bruscas, né, de temperatura ao longo de um dia, enfim, as suas proteínas tendem a desnaturar e isso vem trazer consequências fisiológicas gravíssimas para o indivíduo, podendo levar ele à morte. O que eles fazem é usar outros artifícios, né? Usar outros mecanismos para controlar minimamente a temperatura do seu corpo, tá? O que não acontece com aves e mamíferos, que são indivíduos que o próprio metabolismo acelera e diminui para aquecer ou resfriar o corpo, dependendo da necessidade. Beleza, rapaziadinha? Então, até aí? Então, aqui já tem algumas classificações importantes. Essas são as que são mais cobradas em prova. Como eu disse, tem outras e até comentei a respeito de outras. Mas vamos fazer o seguinte: vamos voltar lá para o nosso material para a gente dar sequência nas características agora de quem? Dos agnatos, dos ciclostomados. Beleza? Vem comigo. Então é isso, pessoal. Vamos lá. Os ciclostomas, ou ciclostomados, ou agnatos, são animais sem mandíbulas ou maxilas, né? A boca ela é circular, como eu falei, daí vem o nome, né? Portando dentes raspadores. Esses indivíduos, pessoal, eles apresentam algumas características que fazem com que eles sejam ectoparasitas de peixes, na maioria dos casos, tá? Então nós vamos ver imagens daqui a pouco desses indivíduos, eles usam essa boca como uma grande ventosa rica em pequenos dentes. Então, a boca desses indivíduos é cravejada de pequenos dentes, né? E ele usa essa boca para se fixar no corpo de outros indivíduos, né, de peixes, e a partir dali ficar sugando sangue e tecidos, né? Então, esses indivíduos eles são ectoparasitas de outros peixes, tá bom? Exemplos aí são as lampreias e as feiticeiras
os peixes bruxas, tá? Também conhecido. Lembrando que, como nós falamos agora há pouco, para a maioria dos doutrinadores, esses indivíduos não são considerados peixes, tá? É óbvio que na maioria das questões, sobretudo questões de vestibular de primeira fase, essa polêmica ela vai ser evitada pela banca, né? Porque é um tema realmente polêmico, né? Alguns doutrinadores que foram aquilo que eu trouxe para vocês aqui, e que é a classificação, por exemplo, que a gente encontra na obra de professores importantes, como a professora Sônia Lopes, que é zoóloga pela USP e tudo mais, né? Porém, existem, obviamente, outras linhas, né, de taxonomistas, que usam outras formas de classificação. Porém, em vestibulares com segunda fase, que essas questões geralmente são discursivas, ele pode pedir numa questão, eventualmente, para você discutir isso. E aí você precisa saber que esses indivíduos não são classificados como peixes por conta, né, a explicação da ausência dessa mandíbula, né, dessa mandíbula móvel, vamos dizer assim. Ok? Beleza, pessoal? Então é importante você saber, por isso que eu estou dando ênfase nessa questão, porque independente do vestibular que você estiver fazendo, essa aula vai te preparar para ele, tá? Então aqui a gente tem algumas imagens, olha que boquinha maravilhosa, né? Olha que coisa mais linda, né? Então a gente tem aqui uma boca, né, que é uma ventosa, cravejada de pequenos dentes, né? O meu amigo Bigode aqui, né, o meu xará Bigode, ele também está aqui segurando, porque aparentemente nós estamos aqui num restaurante. Esses indivíduos, eles são iguarias alimentares, né? Iguarias gastronômicas, né? Então, principalmente as lampreias são muito apreciadas na culinária oriental, tá? E aqui, pessoal, ó, esse peixe aqui, ele tá super tranquilo, super de boa, com o seu penteado maravilhoso aqui de lampreias, né? Esse topete incrível que ele está portando aqui, né? Então ele tá tranquilo, o bigode dele aqui. Então, obviamente que não, né, pessoal? Olha como é que fica o corpo desses animais, né, quando parasitados ou ectoparasitados aí pelas lampreias, né? Isso deve ser uma dor absurda, né, para esses animais aí, o estrago que essa boquinha aqui faz, né? Ave Maria! O professor me deu arrepio aqui, pois é, imagina, né? Então, tem bicho aí que é bem complexo, né? Enfim, senhores, vamos lá. Uma característica que eu queria trazer para vocês aqui, em relação a esses dois grupos, tá? Que, obviamente, dentro dos vertebrados, são os que são menos cobrados, né? Então, assim, eventualmente, se vier uma questão, tem uma incidência muito baixa comparado aos outros indivíduos, mas que existem algumas características, algumas particularidades que você precisa saber, tá? Que particularidades são essas? Vamos lá. Diferenças entre a feiticeira e a lampreia, né? O peixe bruxa e a lampreia. A lampreia, pessoal, ela tem ambas as características. Então ela tem tanto crânio quanto coluna vertebral. São arcos cartilaginosos e tal, tudo tranquilo. O problema é que o peixe bruxa ele não apresenta esses arcos cartilaginosos em volta do tubo neural dorsal, né? Que caracterizaria uma coluna vertebral. Quando adulto, esse indivíduo não apresenta essa estrutura, fazendo com que ele tenha um corpo mais mole, né? Um corpo mais flexível, né? E obviamente isso dá para esse animal uma característica um pouco diferente da lampreia. Porém, pessoal, esse animal ele tem crânio, né? Então o fato dele ter crânio é condição suficiente, isso quando adulto, tá? O fato dele ter crânio é condição suficiente para a maioria dos doutrinadores associarem eles aqui dentro como o grupo dos vertebrados. E a professora Sônia Lopes é uma delas na obra dela para o ensino médio, tá bom, pessoal? Então é muito importante. Tem lá também o POUG, né, na academia, quem quiser usar referências aí de nível superior, o POUG com o livro A Vida dos Vertebrados, tá? Eu vou até se você estiver vendo esse vídeo aqui pelo YouTube, eu vou colocar o link aqui na descrição para vocês quiserem adquirir aí esses livros, tá? Aqui da nossa referência, tá bom? Então sempre dê uma olhada na descrição, seja você assistindo pelo extensivo Biologia, né? Pela plataforma de curso fechada, se você ainda não conhece,
Então se informe aqui, entre em contato comigo e veja aqui na descrição também. Ou se você está assistindo esse vídeo especificamente pelo YouTube, já está aqui na descrição também o link para você adquirir essas obras aí, tanto o Pogue, como A Vida dos Vertebrados, quanto a obra da professora Sônia Lopes, que tem vários livros do ensino médio, tem o professor Amabis, tem o professor Sérgio Linhares, César e César, que são mais antigos. A professora Sônia Lopes é a minha referência máxima, aí, principalmente na literatura de ensino médio, mas principalmente no assunto zoologia. É a minha obra preferida, tá bom, pessoal? Então é isso, tá? Então vamos voltar aqui para a gente dar sequência ao nosso... Opa, eu fui e não trouxe vocês, né? Então aqui, agora eu trouxe vocês para a gente dar sequência. Muito bem, pessoal, então agora vamos entrar no grupo dos peixes, né? Os condrictes são peixes com esqueleto cartilaginoso, daí vem o chondros, né? Do grego chondros, que significa cartilagem, e do grego ictios, que significa peixes. E aí a gente tem os exemplos, né? Esses indivíduos dentro do grupo dos peixes, eles representam o menor percentual de espécies, tá? Então a menor diversidade de espécies está aqui dentro. Então a gente tem como esse primeiro indivíduo aqui a quimera, tá? Esse peixinho bonitinho. Aí a gente tem tubarões, tubarão-baleia e as raias ou arraias, tá? A gente tem os cações também, que são exemplos de tubarões. Os cações, eles são tubarões que têm uma característica interessante, eles gostam de viver na região de estuário, né, dos rios ali, na foz dos rios, quando eles se encontram no mar. A água é salobra, né, então ele consegue fazer esse equilíbrio, né, da hidrossalinidade. Inclusive lá no meu Instagram tem, quem não segue ainda, @profphilauzier, também está aqui na descrição. Lá tem alguns vídeos e um deles eu fiz numa praia, justamente numa região de estuário, né, falando sobre esse equilíbrio hidrossalino das espécies ali envolvidas. Beleza, rapaziada? Então, o esqueleto cartilaginoso, peixe com mandíbula, flexível, né, móvel. A gente já está dentro do grupo dos gnatostomados. Aí a gente tem esqueleto cartilaginoso, esses indivíduos, os condrictes, tá? Tubarões, raia, quimera, são cerca de 800 espécies. A maioria esmagadora é marinho, tá? Esmagadora é marinho. Apresenta escamas placoides, né? Escamas em formato de plaquinhas. A boca é ventral. Pessoal, isso é uma característica extremamente importante. São duas características muito importantes de identificação se o animal tem esqueleto cartilaginoso ou se tem esqueleto ósseo, tá? É óbvio que às vezes não é possível você abrir o animal para ver a composição do esqueleto dele, tá? Mas duas características são muito importantes. A primeira, pessoal, a boca ventral. Se a boca for voltada para baixo, é animal condricte, tá? Se a boca for terminal, ou seja, voltada para frente do animal, então é classe Osteicte, tá? Então, se você olhar a quimera aqui, você não consegue ver a boca dela para frente, porque a boca dela tá para baixo, né? A mesma coisa aqui nesse outro animal. E se a gente voltar aqui, a gente vai ver o tubarão, ó, a boquinha dele aqui, perdão, é para baixo, tá vendo? Não é na ponta aqui do narizinho dele, tá? Esse daqui, mesmo que ela aberta, pareça que está na frente, mas ó, o nariz dele se projeta um pouco à frente, a boca é sempre para baixo. E na primeira imagem aqui, na quimera, você também vê que a boquinha dela é para baixo. Então, toda vez que a boca for ventral, se tratando de peixes, o animal tem esqueleto cartilaginoso. E a outra característica, pessoal, em relação à bexiga natatória. A bexiga natatória, ela... Na verdade, eu não vou falar da bexiga natatória, mas não é nem essa que eu queria dizer, né? Que eu falei que se você não precisa abrir o animal para saber se ele tem esqueleto cartilaginoso ou esqueleto ósseo, na bexiga natatória você tem que abrir o animal, óbvio, para saber se ele tem ou não bexiga natatória, tá? Mas a outra que eu queria falar é que no caso dos esqueletos dos indivíduos com esqueleto cartilaginoso, as fendas faríngeas, elas são expostas. É possível ver as fendas faríngeas, tá? Na maioria dos indivíduos. Enquanto que nos esqueletos ósseos, elas são protegidas com um opérculo, com um tampão, tá bom? E são 5 fendas faríngeas, tá? São indivíduos heterotérmicos, ou seja, a temperatura ela vai variar de acordo com o ambiente, né? A agilidade é devido à musculatura ser segmentada, eles são extremamente ágeis e não tem bexiga natatória. Muito bem. O que é a bexiga natatória? Pessoal, a bexiga natatória é uma bolsa de ar
interna, né? Por isso que precisa abrir o bicho para saber se ele tem ou não, né? Ela é interna no corpo desse animal, aonde ele utiliza esse bolsão de ar para controlar a sua densidade. Então, se ele infla essa bolsa com ar, ele fica menos denso, então ele consegue nadar numa profundidade mais rasa. Enquanto que se ele esvazia essa bolsa de ar, ele se torna, obviamente, mais denso, e aí ele consegue nadar numa profundidade uma profundidade maior, vamos dizer assim, sem precisar, né, ficar toda hora se movimentando para se manter numa profundidade maior ou numa profundidade menor. Ele simplesmente infla ou esvazia essa bexiga natatória e ele consegue fazer o controle da sua densidade. Então por isso que às vezes a gente olha no aquário, o peixe ele tá paradinho uma hora na superfície, paradinho sem nadar, outra hora ele tá paradinho lá no fundo, né? Como é que ele consegue fazer isso sem se movimentar? A gente não consegue, né? A gente precisa estar todo tempo se movimentando, porque esses indivíduos têm bexiga natatória, tá? Agora, os indivíduos condrictes, eles não têm essa bexiga natatória. E como é que eles fazem então, professor, para controle da sua densidade corporal? Perfeito. Esses indivíduos, pessoal, eles têm um fígado muito desenvolvido. E eles conseguem, pessoal, manter a sua densidade corporal de acordo com a concentração e a quantidade de óleo que eles armazenam no fígado. Óleo, gordura, né? Que depois, eventualmente, eles usam para produzir os seus hormônios e suas estruturas metabólicas que utilizam esse tipo de componente de substância orgânica, tá? Então, se porventura, vamos lá, o óleo ele é menos denso que a água, na maioria dos casos, né? Então, o que a gente faz? Se a gente pega um copo com água, por exemplo, e goteja uma gotinha de óleo, essa gotinha de óleo ela vai se manter na superfície, indicando que o óleo é menos denso que a água, certo? Sobretudo a água do mar, né, que tem muitos sais diluídos, ela se torna bastante densa, né? Então o que esses indivíduos fazem? Se eles querem nadar numa superfície maior, numa superfície, vamos dizer assim, numa profundidade menor, mais raso, então o que eles fazem? Eles inflam enchem esse fígado com óleo, né? E aí eles ficam menos densos e conseguem nadar ali de boa. Se porventura eles querem aprofundar, né, nadar nas profundezas, então eles consomem esse óleo, né, produzindo ali as suas substâncias, seu metabolismo, seus hormônios e tudo mais. Esse fígado então esvazia, aí ele consegue mergulhar e aprofundar melhor, tá? Então, peixe condricte faz o controle da sua densidade a partir de óleo no fígado. Peixe peixe ósseo, né, que é o osteíctide, ele faz isso através da bexiga natatória, que a gente vai já ver, tá? Muitas informações aqui, né, rapaziada? Mas dá uma pausa, anota tudo certinho, volta, tá? Importante. Essa aula de vertebrado, ela é extremamente importante aí para fins de prova, tá? E aí a gente avança, então, para o grupo dos osteíctes, né? Os indivíduos que têm, então, o esqueleto ósseo, né? São peixes cuja composição do esqueleto ela é óssea. Osteícte vem do grego osteon, que significa osso, e ictios, peixe. Aqui, pessoal, maioria das espécies de peixe, né? Lambari, salmão, sardinha, bagre, painha, tambaqui, pirarucu, jaraqui, acari, tudo esses peixes aí são de esqueleto ósseo, né? E aí a gente já começa a observar algumas estruturas. Olha a boca aqui como é terminal, tá vendo? A boca é na extremidade final do corpo, tá? E não voltada para baixo, como no caso dos peixes condrictes, né? Os peixes cartilaginosos, tá? Então aqui, ó, peixes ósseos estão lá 800 espécies. Aqui 21.000 espécies aproximadamente, né? Boca terminal, 4 fendas branquiais protegidas pelo opérculo, né? Então aqui a gente tem algumas espécies. Esse daqui é o peixe-leão, né? Que é uma praga, o cavalo marinho, né? Entre outras espécies, esses indivíduos têm a boca terminal e as escamas, as brancas, são protegidas por um opérculo. Pele com escamas de origem dérmica, lubrificada por um muco. Esses indivíduos podem ou não ter escama, tá? Depende da espécie, né? Existem os peixes chamados de peixe liso ou peixes de pele e os peixes de escama, tá? Então, dependendo aí, esses indivíduos podem ou não ter. Apresentam um órgão sensorial extremamente importante que não é observado lá no grupo dos condrictes, que é a chamada linha lateral, tá?
Se a gente olha esse peixe aqui do meio, a gente vai ver aqui na lateral dele, ó, uma linha que divide essa parte superior mais escura dessa parte inferior mais clara, né? A mesma coisa aqui no cavalo marinho, a gente está vendo uma linha aqui que praticamente percorre o corpo dele. Alguns são mais visíveis, outros menos visíveis, né? Você precisa olhar lá de pertinho, mas todos têm. Essa linha lateral é uma característica exclusiva dos osteíctides. E ela é um órgão sensorial. Ali a gente tem a presença de células mecanorreceptoras, que conseguem perceber vibrações na água, fazendo com que esses animais possam fugir e obviamente, se proteger ali de um ataque, né, de um possível predador, se eles forem presa, né? Se eles forem predadores, aí eles conseguem observar a movimentação ali e, obviamente, ir em direção das presas lá para conseguir se alimentar. Tá bom, pessoal? A circulação desses indivíduos é fechada, como no caso de todos os cordados, tá? E o coração é dividido em três cavidades, né? Desculpa, duas cavidades, perdão. Um átrio e um ventrículo, tá? O interessante, pessoal, é que a circulação é fechada e simples. O sangue ele passa apenas uma vez no coração por ciclo completo, né? Diferente do nosso caso, que ele passa duas vezes, né? Quando ele vem do coração, ele passa para ser impulsionado do corpo, né? Desculpa, quando ele vem do pulmão, ele passa no coração para ser impulsionado para o corpo, e quando ele vem do corpo, ele passa novamente no coração para ser impulsionado para o pulmão. Então, para sair do pulmão e para voltar para o pulmão, esse nosso sangue ele passa duas vezes pelo coração, né? Então, isso faz com que a circulação seja dupla. No caso dos peixes, não. No caso dos peixes, eu tenho um átrio e apenas um ventrículo. Isso faz com que esse sangue ele circule uma vez só em ciclo completo, né? Passou ali pelo coração, já é suficiente para impulsionar para todo o corpo, tá? Possuem bexiga natatória, como eu falei, e aqui dentro existem alguns indivíduos, né, de uma subclasse aí, vamos dizer, chamada de dipnoi, tá? Onde os indivíduos possuem uma espécie de pulmão primitivo. As principais espécies que possuem pulmão primitivo são espécies amazônicas, né? São espécies brasileiras, né? A piramboia da Amazônia, o pirarucu e o aruanã, né? São três indivíduos aí que apresentam essas características, tá? Esses indivíduos, pessoal, eles têm respiração branquial, mas a brânquia deles é muito rudimentar. Eles acabaram, né, ao longo da evolução, vascularizando a sua bexiga natatória, fazendo com que haja a possibilidade de troca gasosa dentro dessa bexiga natatória, como uma espécie de pulmão primitivo. Então eles têm dipnoi, dois tipos de respiração. E aí, popularmente chamado como peixes pulmonados. O principal representante é o pirarucu, que é o maior peixe de água doce, um dos maiores peixes de água doce do mundo, né? Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Vamos agora avançar um pouquinho para a gente falar sobre o grupo dos anfíbios. Vamos embora? Então vamos lá, rapaziada. Vamos falar sobre os anfíbios, né? Bom, animais que vivem em ambientes aquáticos e terrestres. Lembrando que o ambiente terrestre aqui tem que ser obrigatoriamente esse ambiente terrestre úmido, né? Os ovos geralmente são postos na água e originam girino, né, que é a fase larval aquática, que obviamente vai passar por metamorfose, gerando um indivíduo adulto, tá? Uma característica interessante, pessoal, é que esse estágio larval, ele é praticamente um peixe, né? Ele só não é um peixe efetivamente porque ele vai originar um adulto diferente, né? Ou seja, ele vai sofrer metamorfose, e o peixe não, o peixe vai continuar sempre aquático ali, né? Enquanto que a larva do girino vai gerar um indivíduo com uma forma, nicho, características anatômicas e fisiológicas também completamente diferentes, tá? O adulto ele vai viver em ambientes aquáticos, né? Próximo a ambientes aquáticos, mesmo ele sendo terrestre. Por quê? Porque ele depende da água para a reprodução, como já comentamos anteriormente, né? Exemplos aí, os sapos, as rãs, pererecas, salamandras, ou seja, uma gama de indivíduos aí com características semelhantes, né? Esse anfi vem de dois lados, né? Biovida, então vive em dois ambientes. São aproximadamente 4.000 espécies. E um representante bem interessante é esse que você está vendo aqui na imagem da esquerda, né? Que são as cecílias, as cobras cegas. O ciclo de vida ele é complexo, né? A fase larval é aquática
e o adulto é terrestre, como eu falei. A pele é nua, não tem um revestimento de carapaça, de escama, como a gente encontra no caso dos peixes, tá? As trocas gasosas e trocas hídricas, além de trocas de íons, também são feitas através dessa pele. A respiração ela pode ser branquial em alguns indivíduos, tá? Mas a maioria acaba sendo cutânea. Existem alguns representantes, como por exemplo o sapo, que podem ter um pequeno pulmão, tá? Um pulmão chamado de pulmão rudimentar ou pulmão saculiforme. Ele não é suficiente, né, para vamos dizer assim, sustentar, né, a quantidade de oxigênio necessária para a manutenção da vida do indivíduo adulto. Não é. Troca ali em torno de 5 a 10% do oxigênio necessário. Mas já é um passo evolutivo para os grupos que vêm a seguir, porque aí terão sim uma respiração pulmonar. Ambientes úmidos sempre, né? Porém, há algumas espécies pouquíssimas de ambientes desérticos, pouquíssimas e muito raras. Pobre em queratina, então a pele é pouco queratinizada, justamente para que essa pele seja permeável e ele consiga fazer essa troca gasosa com o ambiente, né? E alguns podem ter glândulas de veneno. Um detalhe a respeito de glândulas de veneno aqui, meus queridos, é que os indivíduos que apresentam, eles têm veneno, mas não têm estrutura inoculadora de veneno, que para alguns doutrinadores é chamado de peçonha e tal, né? Existe inclusive uma diferença para alguns autores, veneno é veneno, que glândula produtora de veneno é uma coisa, peçonha seria a estrutura inoculadora desse veneno. Para outros autores, peçonha e veneno é a mesma coisa, é uma confusão isso daí, tá? Mas, vamos lá. Os anfíbios, alguns têm veneno, com glândulas de veneno, porém nenhum tem estrutura inoculadora de veneno, tá? Como é que faz, então? Por exemplo, no caso do sapo, eles possuem, os sapos que são venenosos, não são todos, né? Eles apresentam pequenos carocinhos, né, na epiderme. E aí esses carocinhos são ricos em veneno. Quando o predador abocanha essa presa, esse sapo, a pressão da mordida faz com que essa glândula libere o veneno, né, que está ali na glândula, está na superfície do corpo, na epiderme, e aí esse veneno acaba entrando na mucosa bucal desse predador e acaba afugentando ele pelo gosto amargo ou, dependendo, né, da toxicidade desse veneno, acaba até matando, tá bom? O coração dele já é tricavitário, já é uma novidade, então significa dizer que se tem 3 cavidades, senhores, então o sangue já passa 2 vezes pelo coração. Isso é muito importante, tá? Então, tricavitário, o sangue passa 2 vezes por esse coração. E como são essas cavidades? 2 átrios e 1 ventrículo. Beleza? 2 átrios e 1 ventrículo, tá, pessoal? Então, isso daí. Lembrando que os átrios são as cavidades superiores, ventrículos inferiores, né? A gente já viu isso lá no módulo de fisiologia, tá? Fecundação, ela é externa, como nós já falamos. Existe a posição de cópula, né? Que está envolvida ali no rito de acasalamento. Então a gente observa a postura copular. Mesmo que não haja introdução de aparelho reprodutor masculino. Não tem, tá? Professor, então se não tem, por que o macho fica agarrado na fêmea aí? Só para aproximar os aparelhos reprodutores e auxiliar ali, vamos dizer assim, aumentar a probabilidade desses gametas se encontrarem, tá? Porém, a fecundação acontece na água e é justamente por isso que ele mesmo, um dos motivos, né? Que ele mesmo sendo adulto terrestre, ele precisa voltar ali para a água para se manter durante o período reprodutivo. Desenvolvimento indireto, você já sabe, são dioicos, né? Ou seja, tem um errinho ali, dioicos, tá? Então eles têm sexos separados, definidos, 2 gêneros a população. Amplexo sexual seria essa posição de cópula, né? Fase larval é o girino e a fase imago é a fase, vamos dizer ali, adulta, né? O final da metamorfose já se transformando no adulto é a fase mais predada, né? Que ele está mais vulnerável, ele ainda não tem todas as defesas, entre aspas, que um adulto teria. Então ele é mais predado ali na cadeia alimentar, pelos seus predadores, tá? Então aqui só mostrando, pessoal, todas as etapas, né? A gente não precisa entrar nesses detalhes, né? Com quantos dias um sapo já apresenta suas brancas formadas e tudo mais. Até porque isso vai variar de espécie para espécie, mas é só para vocês verem que é extremamente complexo. Cada etapa aí vai apresentar um detalhe específico de desenvolvimento. Cada etapa ali, cada período vai apresentar a formação de um órgão até que o indivíduo esteja 100% complexo e seja determinado então como um indivíduo adulto, beleza? Bom, aqui
exemplos, né? Sapos, pererecas, rãs, salamandras, né? A perereca geralmente ela apresenta essas digitais, esses disquinhos digitais, né? Então que facilitam, funcionam como ventosas, né? Então ela fixa ali e ela consegue se locomover melhor. Já as rãs têm um caráter muito mais aquático, né? Elas são muito mais dependentes da água, gostam muito mais de viver na água do que um sapo, por exemplo, tá? E tanto o sapo quanto o rã não vão apresentar esses disquinhos digitais aí como ventosas, tá? Só a perereca que tem e aqui a salamandra. Muito bem, pessoal. Vamos avançar para o próximo grupo, que é o grupo dos répteis. Aqui a gente já muda de figura, tá? Por quê? Porque, no caso, os anfíbios foram os primeiros tetrápodas. Lembra no início da aula que eu mostrei para vocês a classificação, né? Tira peixes e ciclostomados, tudo que sobra dentro dos vertebrados são tetrápodas, tá? Agora eu vou tirar anfíbio também. E tudo que sobra, répteis, aves e mamíferos, são os amniotas, né? Então esses indivíduos aqui, eles são terrestres. A pele é grossa e impermeável. Alguns vivem em ambientes aquáticos para alimentação, para controle da temperatura corporal, né? Mas esses indivíduos têm o corpo todo, a sua fisiologia e a sua anatomia adaptada ao ambiente terrestre. Exemplos: tartarugas, lagartos, jacarés, crocodilos, cobras e etc. Tá bom? Muito bem, então eu tenho aproximadamente 6.000 espécies, né? Não é tão diverso quanto peixes, né? Mas é uma quantidade considerável de espécies. O corpo deles é coberto por escamas, que podem ser placoides ou não, tá? A reprodução ela é 100% independente da água, é o primeiro animal vertebrado bem sucedido no ambiente terrestre. Isso em virtude de algumas adaptações. Primeiro, é o ovo com casca e âmnion, né? Ou seja, favorecendo que eles não sejam nem dependentes da água nem para a reprodução mais. Segundo, o tegumento é bem queratinizado, ou seja, é impermeável, né? Então esse indivíduo acaba evitando a perda de água por transpiração. Segundo, o tipo de excreta, que a maioria acaba excretando aí ácido úrico, né? Que também a gente já viu no módulo de fisiologia. O ácido úrico é um excreta composto nitrogenado que tem baixa toxicidade e, consequentemente, baixa solubilidade. Então o animal ele não precisa se preocupar em eliminar uma grande quantidade de água quando elimina esse excreto, porque ele não vai contaminar o ambiente, tá bom, pessoal? Aqui a gente já tem algumas características, tá? Boa parte dos vertebrados ainda vai restar um coração semelhante ao coração dos anfíbios, né? Com 2 átrios e um ventrículo, coração tricavitário. Mas aqui a gente já começa a observar, sobretudo no grupo dos crocodilianos, um coração tetracavitário, tá? Que vai se observar com uma complexidade maior ainda no grupo das aves e no grupo dos mamíferos, que são os próximos que iremos ver na sequência, tá? Esse coração ele já tem 2 átrios e 2 ventrículos, porém essa divisão dos ventrículos ela é parcial. Né? Por isso que está incompleto ali. Por quê? Porque esses 2 ventrículos, o septo que divide eles ainda não é 100% completo, tá? O septo que divide os 2 ventrículos tem como nome, anatomicamente, chamado de septo de Sabatier. Porém, esse septo é incompleto no caso dos crocodilos e não separa os 2 ventrículos. Ventrículo direito e ventrículo esquerdo acabam ainda tendo comunicação. Isso gera um buraquinho chamado de forame de Panizza, tá? Onde o sangue oxigenado acaba se misturando com o sangue não oxigenado, rico em gás carbônico, no ventrículo desses animais. Mesmo aqueles que têm 4 cavidades, no caso dos crocodilianos. Né? Os que têm 3 cavidades, óbvio que vai misturar, porque só tem o ventrículo. Mas os que têm 4 cavidades, essas 4 são incompletas e o sangue acaba misturando. Professor, qual a consequência fisiológica disso? A consequência é que quando esse sangue mistura, pessoal, esse indivíduo ainda não consegue controlar a temperatura do corpo por fatores metabólicos, tá? Então ele passa a ser ainda um indivíduo percilotérmico, heterotérmico, ectotérmico, ou seja, indivíduos que a temperatura do corpo tende a variar de acordo com a temperatura ambiente, tá bom? Então ele precisa de outros mecanismos para conseguir controlar essa temperatura e manter o mais estável possível, tá? Bom, o que é muito interessante aqui, pessoal, é que sinapomorfias são características exclusivas, né, de um determinado grupo, né? No caso dos répteis não existem sinapomorfias, ou seja, ele é um grupo parafilético.
o táxon Reptilia não é um clado monofilético, mas um grado, né? Ou seja, um grupo com o mesmo nível de organização intermediário entre os anfíbios e os amniotas endotérmicos. Então, aves e mamíferos formam um grupo monofilético e anfíbios formam outro. Então, no caso dos répteis, eles ficam meio perdidos ali no meio. As características são típicas dos répteis, mas na verdade são sinapomorfias de todos os amniotas, ou seja, não são exclusivas dos répteis, né? Por exemplo, respiração pulmonar predominante vai ter em todo mundo. Fertilização interna com a presença de órgão copulador vai ter em todo mundo, né? Então não é exclusiva dos répteis, tá? Então esse grupo ele é um grupo que tem muita discussão, como eu venho falando ao longo desse vídeo. Os vertebrados em geral têm muita discussão e obviamente que esse grupo ele se insere nisso e mais do que isso, né? Os répteis eles acabam tendo mais discussão ainda. A maioria é ovípara, né? Ovos amnióticos e com casca, apresentam garras nas pontas dos dedos, cornificação da pele, ou seja, a pele ela possui, vamos dizer assim, uma estrutura bem fininha, né? Mas ela apresenta para proteção dessa pele uma carapaça de protetor, e essa carapaça é extremamente queratinizada e é impermeabilizante. Tem pouquíssimas ou nenhuma, dependendo da espécie, glândula mucosa, né? Então não vai ter transpiração, esse tipo de coisa. O esqueleto ele é bem ossificado, com 2 vértebras sacrais, né? Além disso, tem uma maior atividade metabólica com a manutenção da temperatura corporal elevada, porém ainda não consegue manter a temperatura do corpo constante. A divisão ela é um pouco mais completa do coração, reduz a mistura de sangue, mas ainda existe, tá, pessoal? Então, a gente considera ainda que há mistura de sangue. Existem 4 ordens, 6.500 espécies atuais, né, das 21 descritas, das 8.000 escritas. Então, Chelonia ou Testudine são tartarugas e jabutis, Sphenodonta ou Rhincocéphala é um lagarto tuatara, né, que é esse indivíduozinho um pouco menor aqui. O Squamata, que são cobras, lagartos e as anfisbênias. Crocodilos e jacarés são da classe Crocodilia. Grande parte do grupo foi extinto, né, 25 ordens foram extintas já, incluindo aí os dinossauros. Tá? Aqui é só uma classificação e mais curiosidade. Tá? A pele escamosa seca dos répteis, né, reduz essa respiração cutânea. Há o aumento da superfície respiratória dos pulmões. Os pulmões são aspiradores, tá? São ventilados por mudança na forma de pressão da cavidade torácica. Também não é uma sinapomorfia, porque aí para todos os outros grupos vai ser muito semelhante. Os pulmões dos lagartos são maiores do que os pulmões dos outros indivíduos. E no caso das cobras, o pulmão esquerdo ele é ou reduzido ou ele é ausente, dependendo da espécie. A espécie vai ter um pulmão só, que no caso é o pulmão direito. Aqui, pessoal, a gente tem o percentual de troca gasosa aqui, né? Então, dos indivíduos. Observe que no caso aqui os lagartos, mas por último aqui, né, tem um percentual de troca gasosa pulmonar bem complexo, né, bem maior do que outras espécies, como por exemplo aqui no caso da jiboia, né, da boa constrictor, aqui ela tem um percentual bem menor de troca gasosa, que também é só curiosidade. Bom, termorregulação são ectotérmicos, como eu falei, os répteis dependem dessa fonte externa de calor, particularmente da radiação solar, então acabam sendo heliotérmicos. Os répteis mantêm a temperatura corporal próxima aos 34, como eu falei, né? Então, assim, eles conseguem manter a temperatura corporal, então eles evitam locais que são muito frios, tá? Através da termorregulação comportamental, então eles se locomovem mais ou ficam mais parados, dependendo da necessidade de aquecer ou não o corpo. Apresentam o chamado olho parental, olho parietal, né? Não parental, olho parietal, que eu costumo chamar, e bons autores também costumam chamar de terceiro olho. Ele é presente em muitos lagartos, a maioria consegue perceber a quantidade de radiação. Então ele não é responsável pela formação de imagem, ele é termossensível, então ele consegue perceber a radiação solar e aí ele ou vai em direção à radiação se quiser aquecer o corpo, ou foge da radiação se ele quiser resfriar esse corpo. E aí algumas imagens aqui, né, de répteis aí bem famosos e bem conhecidos. Beleza, pessoal? Seguinte, ó, a gente vai agora
falar sobre as aves e os mamíferos, tá? Mas esse vídeo já está com mais de 1 hora de duração, né? Então o que a gente vai fazer? Vou fazer um cortezinho aqui e a gente continua esse grupo, que é o grupo dos homeotérmicos, do grupo das aves e do grupo dos répteis, das aves e dos mamíferos, perdão, no próximo vídeo. Beleza, rapaziada? E lá no próximo vídeo, não deixe de assistir, tá? Lá no próximo vídeo, a gente vai responder questões. Vamos ver como é que isso aqui cai nas bancas, como, por exemplo, o VUNESP, como, por exemplo, o Enem, né? Como é que isso daqui é cobrado? Será que o que a gente aprendeu aqui na aula de hoje é suficiente para a gente responder essas questões? Então eu deixo essa pergunta para você. Não esquece de curtir, deixar um comentário e eu te encontro sempre no próximo vídeo.